O primeiro item que eu queria destacar aqui como obstáculo é a pessoa não saber quanto ganha e quanto gasta. Tá? Precisa, sim, organizar o seu orçamento. Precisa, sim, fazer planilha. Precisa, sim, controlar os gastos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Fica melhor quando a gente está ganhando dinheiro ou quando a gente está no azul. Quando está no vermelho, a tendência é a gente não olhar para a nossa planilha, a gente não encarar a realidade. Mas aqui eu quero mencionar o Winston Churchill, que quando ele assumiu a Inglaterra, ao contrário do seu oponente, o Hitler, Winston Churchill dizia, olha, eu quero que vocês, né, para os seus colaboradores, e que às vezes ficavam com medo de trazer notícia ruim para o Churchill, dizia, olha, eu quero saber quais são os fatos brutais. Não me escondam nada. Me digam quais são os fatos. Me apresentem os fatos, mesmo que eles sejam fatos brutais. E olha, o que deve ter tido de fato brutal e o que deve ter tido de gente, né? Quem já viu algum filme aí do Winston Churchill sabe que ele não era fácil trabalhar com ele. Mas a única exigência dele era me tragam os fatos brutais. Ou seja, a gente tem que conhecer qual é a realidade. Enquanto o Hitler ficava dormindo até meio-dia, isso é um detalhe interessante, que eu soube assim, lendo o livro, eu gosto também de acompanhar, de assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, o estilo de liderança de cada um foi bem interessante. E o Hitler dormia até tarde, dormia até meio-dia, seus subordinados, né, dentro da hierarquia, ficavam com medo de acordá-lo, com péssimas notícias, ainda mais chegando ali da metade da Segunda Guerra Mundial para o final. As notícias eram horríveis, e tinham que tomar decisão, mas eles não queriam incomodar o chefe. Olha só, né, o estilo de liderança. Então, a planilha, ela precisa realmente trazer a realidade. E a partir daí, a gente pode tomar medidas para fazer ajustes e virar o jogo, né? Sair do vermelho para o azul, se for fato. Eu aqui não trabalho, não pretendo, mas pode ser até que eu venha trabalhar com essa questão de finanças pessoais, porque eu vejo que, assim, eu parto do pressuposto, né, quem for me acompanhar, quem for falar de investimento, que já tem a sua vida organizada. Se não tiver, primeiro tem que organizar a vida financeira, porque sem ter a vida financeira organizada, fica muito difícil de investir. Em inglês tem uma frase que eu gosto muito, né? Nunca investir nervous money. Nunca investir dinheiro nervoso. Dinheiro que vai precisar para pagar o leitinho das crianças, para comprar camisa. Esse dinheiro não dá para investir. Esse dinheiro fica parado lá no banco, né? Porque a carteira de investimento ela precisa ser blindada. Não adianta você comprar uma ação hoje para querer vender amanhã, mesmo que seja com lucro. Mas aqui a cultura e a mentalidade que eu quero passar para vocês é que isso não importa. Isso não faz a mínima diferença. Saldo patrimonial só serve para massagear o ego quando a gente está no momento de euforia e para trazer pânico quando a gente está no momento de baixa do mercado. Porque quando o mercado está caindo, você tem que ter muito caixa. Você tem que estar com a vida financeira bem organizada. Senão você não vai comprar. E olha que, comprar na baixa é fácil. Não, comprar na baixa não é fácil. Comprar na baixa é muito difícil. Porque está todo mundo nervoso, inclusive eu, inclusive você. Quem não ficou preocupado com a pandemia? Quem não ficou preocupado com a crise sistêmica de 2008? Ainda mais eu que estava morando lá nos Estados Unidos. Aqui, como disse o Lula, né, foi uma marolinha, mas realmente o impacto lá foi muito forte. Mas, enfim, aqui o Brasil estava num momento bom, que era o momento aí das commodities, né? Mas, enfim, e o Brasil também continuou prosperando. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos em 2011, foi nessa época que eu virei a chave, e quando eu voltei com esse propósito, né, de migrar minha carteira para ações de dividendos. O Brasil estava indo bem, até vir a crise por volta ali de 2015, 2016, né? Mas isso é outra história.